Você pode abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 8. João, capítulo 8, no verso 12. Evangelho de João, no capítulo 8, nós vamos ler dos versos 12 a 20. Estamos numa série de mensagens no Evangelho de João, chamada Eu Sou. Semana passada nós demos início, falamos sobre a primeira declaração de Jesus se afirmando ser o pão da vida, lá no Evangelho de João, no capítulo 6. E hoje nós vamos ver a segunda declaração que Jesus faz a respeito de si mesmo, dizendo ser a luz do mundo. Evangelho de João, no capítulo 8, dos versos 12 a 20. Todos encontraram? Amém? Se você não tiver Bíblia, os irmãos vão projetar aqui, você pode acompanhar a leitura. Depois que nós fizermos a leitura, você se assente e mantenha-se com a sua Bíblia aberta no texto. Evangelho de João, capítulo 8, do verso 12 em diante, diz assim: De novo Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: Você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está o seu Pai? Jesus respondeu: Vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Você pode se assentar? Louvado é o nome de Jesus. Então, como falei, Jesus ele havia declarado lá em João 6, ser o pão da vida. E aqui Jesus está afirmando pela segunda vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Jesus, irmãos, se você puder ficar assentado, você facilita. Jesus, irmãos, ele se autodeclara luz do mundo para aqueles que estavam em trevas. Então Jesus aqui, eles estavam na festa dos tabernáculos, e esse é um dos últimos discursos de Jesus após a festa. Jesus ele se autodeclara luz do mundo para todos aqueles que estavam em trevas. Quando Jesus diz ser a luz do mundo, Jesus aqui está fazendo uma metáfora, falando por metáfora. E essa metáfora de Jesus aqui, ela está carregada de elementos ou de ilustrações a respeito do Antigo Testamento. Então Jesus ele diz assim: Eu sou a luz do mundo. E aí quando você olha para o Antigo Testamento, você vai lembrar lá em Êxodo 13, Êxodo 14, que Deus ele tira o povo do Egito. Que Deus ele conduz o povo durante 40 anos no deserto. E Deus ele tinha uma maneira de guiar aquele povo. Havia de dia uma coluna de fumaça, e de noite havia uma coluna de fogo que iluminava o caminho por onde eles caminhavam. Aquela coluna, aquela nuvem, dirigia o povo. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver que o povo de Deus ele era ensinado a declarar, como lá no Salmos 27, verso 1, dizendo: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a palavra de Deus, no Salmo 119, verso 115, diz que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. É aquela que ilumina por onde caminhamos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A luz do Antigo Testamento, o próprio Deus, ele era a luz em ação. Salmos 44, verso 3 diz assim: Pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra,
nem foi por seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua mão poderosa, e o teu braço, e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, Jesus está personificando aquilo que o Antigo Testamento falava a respeito da luz. Como eu sempre digo, o Antigo Testamento, ele apontava para aquele que viria. Ele apontava para o Cristo que se encarnaria, para o Verbo encarnado. Jesus está declarando aqui novamente ser Deus. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, Jesus está dizendo, eu sou Deus. Eu sou igual ao Pai. Jesus está se autodeclarando, declarando aqui novamente ser Deus. E Jesus ser Deus era algo que era incompreensível para os judeus. Quando Jesus disse que é o pão, nós vimos lá que os judeus viraram as costas e foram embora. A grande maioria. Toda vez que Jesus se autoafirma Deus no Evangelho de João, uma coisa acontece. Ele encontra oposição, ele encontra pessoas que viram as costas para ele, ele encontra pessoas que não aceitam o seu testemunho. Ser Deus para os judeus era algo incompreensível, pois eles não tinham capacidade de discernir a natureza divina de Jesus. Então para eles era incomum, eles diziam lá, nós conhecemos ele, nós sabemos quem ele é o filho do José, ele é o filho da Maria. Como ele afirma que é Deus? Se nós conhecemos os seus pais, nós conhecemos os seus irmãos, nós conhecemos a sua família. Os judeus eles não tinham capacidade de discernir a natureza divina de Jesus e nem a sua obra salvadora. Jesus diz no texto, eu sou a luz do mundo. E aqui, irmãos, há 3 verdades sobre o testemunho de Jesus, dizendo ser a luz do mundo. 3 verdades, simples, rápidas, básicas, mas de grande aplicação para a nossa vida. Nesse texto que lemos, há 3 verdades sobre esse testemunho de Jesus, dizendo ser a luz do mundo. A primeira delas, a primeira verdade que o texto nos mostra, é que essa é uma poderosa afirmação. Jesus está aqui fazendo uma poderosa afirmação. Ele diz na primeira parte do verso 12 assim, de novo Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo. E essa, irmãos, não é qualquer declaração. Essa é uma declaração poderosa que Cristo faz. No Antigo Testamento, Deus é retratado como luz do seu povo. E a luz da sua presença, o povo de Deus encontrava graça, encontrava refúgio. Jesus ele personifica o que o Antigo Testamento falava a respeito da luz. Isaías, o profeta Isaías, ele havia profetizado a respeito de Cristo, dizendo que viria um que seria luz para as nações, que traria luz para aqueles que andavam em trevas, que a salvação chegaria por meio dele até os limites da terra. A palavra de Deus ou a lei de Deus é chamada de luz, pois orientava os caminhos dos obedientes. Dessa forma, irmãos, Jesus aqui, o Filho de Deus, o servo do Senhor, o Verbo encarnado, ele personifica todas estas ilustrações. Irmãos, Jesus é a luz do mundo. Ele é. E o Evangelho de João, nós vamos andar por alguns textos aqui do Evangelho de João, ele fala isso por mais de uma vez. Por diversas vezes, João vai fazer o paralelo entre luz e trevas. Sempre que Jesus ele vai apontar para Jesus, por diversas vezes dentro do Evangelho de João, há um paralelo, luz e trevas. Cristo é luz, e aqueles que não seguem a Cristo estão em trevas. João faz esse paralelo por diversas vezes. Por exemplo, no início do seu Evangelho, lá no capítulo 1, João está falando a respeito do Verbo encarnado, dizendo que Jesus é o Verbo que se fez carne, que habitou no meio de nós. E nos versos 4 e 5 do capítulo 1, João vai dizer assim, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João se refere a respeito do Verbo encarnado como a luz que veio, a luz que habitou entre os homens, e a luz que os homens rejeitaram. A luz que resplandece sobre as trevas, e que as trevas não prevalecem contra ela. Veja bem, meus irmãos, Jesus é a luz que faz desaparecer o caos. Ele é. Jesus é a luz que faz desaparecer o caos. Veja bem, meus irmãos, Jesus é a luz reveladora que tira as máscaras e os disfarces e que mostra as coisas como de fato elas são. Jesus é essa luz. Jesus é a luz que guia.
Veja bem, meus irmãos, Jesus é a luz que sempre prevalece. A luz de Jesus sempre prevalece. Aonde a luz de Cristo chega, ela espanta as trevas. Jesus é a luz do mundo. A luz de Cristo sempre prevalece. E o que isso significa, pastor? Significa que esse mundo está em trevas. O mundo em que nós estamos está em trevas. O diabo, o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Para os incrédulos é loucura ouvir que Cristo é a luz. Os incrédulos fogem da luz. Esse mundo está um caos. O mundo em que vivemos está em trevas, meus irmãos. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Mas veja bem, aonde Cristo se manifesta salvificamente, as vendas dos olhos são arrancadas e os cativos são transportados para o reino da luz. Esse mundo está um caos. Mas aonde Cristo se manifesta para salvar, Ele arranca a venda dos olhos daqueles que estão cegos espiritualmente. Ele pega os mesmos e transporta do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Jesus é essa luz. Jesus é a luz do mundo. Sem Jesus o mundo está mergulhado em trevas. Esse mundo sem Cristo está mergulhado em trevas. Sem Jesus a ignorância espiritual prevalece. Sem Jesus, as pessoas estão cegas e não sabem aonde estão e não sabem para onde estão indo. Sem Jesus, as pessoas estão perdidas, confusas e sem rumo. Sem Jesus, as pessoas estão caminhando para a perdição eterna. Elas estão perdidas eternamente. Sem Jesus, esse mundo é um caos. Irmãos, esta é a condição de todos aqueles que estão sem Cristo. Todos aqueles que estão sem Cristo nesse exato momento, eles estão caminhando para a perdição eterna. Eles estão caminhando para a condenação eterna. Somente Cristo, somente Jesus traz salvação para este mundo que está amaldiçoado pelo pecado. Somente Jesus, somente Cristo pode trazer luz, trazer salvação para este mundo que está amaldiçoado pelo pecado. Veja bem, para as trevas da falsidade, Jesus é a luz da verdade. Veja bem, para as trevas da ignorância, Jesus é a luz da sabedoria. Para as trevas do pecado, Jesus é a luz da santidade. Para as trevas do sofrimento, Jesus é a luz da alegria. Para as trevas da morte, Jesus é a luz da vida. E Jesus faz uma primeira declaração, uma declaração poderosa dizendo: eu sou a luz do mundo. Jesus então vai fazer uma segunda afirmação aqui. E vai trazer uma segunda verdade dentro do seu testemunho, dizendo ser a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. E essa afirmação vem seguida de uma promessa. E não qualquer promessa, mas uma poderosa promessa. Ele vai dizer assim ainda no verso 12. De novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Há uma promessa aqui. Ele diz: eu sou a luz do mundo. E a promessa para todos aqueles que me seguem é que eles não andam mais em trevas, porque agora eles têm a luz da vida habitando neles. Jesus faz aqui uma poderosa promessa, irmãos. Ele é enfático ao afirmar que aqueles que o seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Olhe para mim por um momento. Não existe a possibilidade de alguém afirmar estar com Cristo e viver uma vida nas trevas do pecado. É impossível. É impossível alguém dizer que está em Cristo, que serve a Cristo, que Cristo é o Senhor da sua vida e permanecer preso nas trevas do pecado. Isso é impossível, meus irmãos. É impossível. Aqueles que seguem a Cristo não andam mais nas trevas. A caminhada com Jesus é uma caminhada na luz. Quem está caminhando com Jesus está caminhando na luz da verdade, está caminhando na luz da santidade, está caminhando na luz da felicidade. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue
Preste atenção, essa palavra seguir aqui, ela tem pelo menos 5 significados dentro desse texto. Eu não vou falar aqui a palavra lá que ela fala em grego, porque não vai acrescentar nada aqui no que eu estou falando. Mas essa palavra seguir aqui na sua tradução, ela tem pelo menos 5 significados. Preste atenção. O primeiro significado da palavra seguir, um soldado que segue o seu capitão. O segundo significado da palavra seguir aqui, o escravo que acompanha o seu senhor. O terceiro significado da palavra seguir aqui, a aceitação de uma opinião, veredito ou juízo de um conselheiro sábio. O quarto significado da palavra seguir aqui, a obediência às leis de uma cidade. O quinto significado da palavra seguir aqui, alguém que segue a linha de argumentação de um mestre. A palavra seguir, ela tem 5 significados. E esses 5 significados aqui são verdadeiros em relação a Cristo. Os 5 significados, eles são aplicáveis a quem Cristo é. Veja bem, Jesus é o nosso capitão. Nós somos os soldados que estamos seguindo a Ele. Jesus é o nosso capitão. Jesus é o nosso Senhor. Jesus, Ele é a palavra verdadeira. Ele é a palavra da verdade. Jesus é o caminho para a vida. E Jesus é o mestre sábio. Esse é Cristo. Essa palavra seguir aqui, nos seus 5 significados, ela apontam para quem Cristo é. Cristo é o nosso capitão. Cristo é o nosso Senhor. Cristo é a palavra verdadeira. Cristo é o caminho para a vida eterna. Cristo é o mestre mais sábio. Cristo é a luz do mundo. E nós que estamos aqui, que somos cristãos, que congregamos, que fazemos parte da sua igreja, nós temos, irmãos, alguns deveres. Nós devemos segui-lo como cristãos. Nós devemos submetermos à sua orientação como cristãos. Nós devemos aceitar as suas instruções no caminho que nos leva a uma vida eterna. Veja bem, nós não temos opção como quem segue a Cristo. Nós temos deveres, nós temos obrigações, nós temos responsabilidades. Se você é alguém que segue a Cristo, seu dever é se submeter a Cristo. Se você é alguém que segue a Cristo, o seu dever é se submeter às orientações dEle, às instruções dEle. Aquilo que a palavra dEle diz a você. É seu dever, é meu dever, é nosso dever como cristãos. Nos submeter a quem Cristo é. Irmãos, muitos seguem falsas luzes. Jesus é a luz do mundo, mas tem muita gente seguindo luz falsa. Tem muita gente seguindo falsas luzes. Luzes que levam à destruição. Luzes que levam ao pecado. Luzes que levam à condenação eterna. Somente Cristo é a verdadeira luz, irmãos. Somente Jesus. Veja bem, muitos amam mais as trevas do que a luz. Muitas pessoas amam mais as trevas do que a luz. Muitas pessoas, elas detestam a luz, porque a luz revela o que está em trevas. O que acontece quando a luz é ligada? As trevas desaparecem. E tudo aquilo que outrora estava escondido, fica visível. Muitas pessoas, elas amam mais as trevas do que a luz. Muitas pessoas, elas detestam a luz. Meus irmãos, muitos estão caminhando a passos largos para o inferno. Muitas pessoas. Muitas pessoas têm caminhado a passos largos para a condenação eterna. E quando eu digo que muitas pessoas detestam a luz, não é eu que digo, é o próprio Evangelho de João. Veja o que diz João no capítulo 3, dos versos 18 a 21. Jesus dizendo: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E qual que é a condenação daqueles que não creem? A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por que eles amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. Então eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, todo aquele que peca voluntariamente, deliberadamente, ele detesta a luz e ele não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz,
para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha o que João está dizendo. A condenação daqueles que não creem é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por que eles amam mais as trevas? Porque as suas obras eram más. Porque eles sabiam que a luz traria à tona a vida que eles estavam vivendo. E essa, irmãos, é uma das grandes realidades por que muitas pessoas não se aproximam de Jesus. Porque elas sabem que a proximidade, o compromisso com Cristo, o compromisso de servir a Cristo, vai trazer à luz tudo aquilo que a pessoa está fazendo errado. Todos os pecados que ela tem cometido, toda a vida errada que ela tem levado. Então o que ela faz? Ela quer distância da luz, porque a luz vai trazer à tona as obras más dela, os pecados, tudo aquilo que ela tem feito errado. Muitos têm se perdido, irmãos. Muitos querem distância de Cristo. Muitos querem distância da verdade. Muitos detestam a luz. Mas sabe qual a certeza que nós temos? A certeza que nós temos é que todos aqueles que seguem a Cristo, a luz do mundo, eles não amam mais as trevas. Essa é a certeza que nós temos. Quem segue a Cristo, que é a luz do mundo, não ama mais o pecado. Não peca, pastor, peca chorando. Peca chorando. Se o pecado se tornou normal para você, cuidado. Se pecar já não é algo mais que incomoda você, cuidado. Talvez você está gostando das obras das trevas. Para um cristão que segue a Cristo, que é a luz do mundo, ele odeia as obras das trevas. Ele peca chorando, peca se arrependendo. Ele peca pedindo perdão para o Senhor. Ele não ama mais as trevas. Ele não ama mais o pecado. Ele não ama mais este mundo. Aqueles que seguem a Cristo, que é a luz do mundo, eles têm seu prazer em Deus. O prazer de um crente é Cristo. O prazer de alguém que segue a Jesus é Cristo. Eles têm seu prazer em Deus. A alegria de um crente é fazer a alegria e a vontade de Deus. É isso que alegra um crente. Fazer a vontade de Deus. E sabe por quê? Porque eles têm, irmãos, uma nova mente. Os verdadeiros crentes, eles têm um novo coração. Eles têm uma nova vida. Eles têm novos gostos. Eles não gostam mais daquilo que gostavam. Você não pode ser o crente que nem o povo de Israel. Que você vem para Jesus, mas você gosta da cebola do Egito. Né? Você gosta da carne do Egito. No Egito tinha peixe. Era tão bom lá. Será que se eu dar um pulinho lá e comer um pouquinho da cebola do Egito e voltar, não vai fazer mal? Não deveria ser o seu desejo. Essa deveria ser uma comida que não lhe desse mais apetite. Que você não tivesse mais prazer nela. A vida de um crente verdadeiro, os seus gostos são novos. Suas preferências mudam. Um cristão, irmãos, ele tem preferências diferentes. Ele tem desejos diferentes. Um cristão verdadeiro, ele passou das trevas para a luz. Não vive mais em pecado. Não ama mais o pecado. Ele odeia o seu pecado. Quando peca, ele se arrepende do seu pecado. Quando peca, ele confessa o seu pecado. Quando peca, ele chora pelo seu pecado. Um cristão verdadeiro, irmãos, ele olha para o pecado, chora pelo pecado, se arrepende do seu pecado. Um cristão verdadeiro, ele tem prazer em Cristo. Ele ama Jesus. Ele ama quem Cristo é. Ele tem prazer na luz que ilumina a vida de todo aquele que crê. O cristão ama Jesus, irmãos. Ele odeia o pecado, mas ele ama a Cristo. Pergunto para você, meus irmãos. Você tem seguido a verdadeira luz? Você tem seguido a verdadeira luz? Existem luzes falsas. Existem luzes que são enganosas. Mas existe a verdadeira luz. Cristo é a verdadeira luz. A pergunta que eu faço para você: você tem seguido verdadeiramente Jesus, a luz do mundo? Você segue Ele? Você é um daqueles que não anda mais nas trevas, mas que agora tem de fato a luz da vida? Você tem seguido Jesus de forma verdadeira? Quando nós falamos de vida de trevas, de vida de pecado, isso é algo que ficou no seu passado. A vida de trevas, o amor pelas obras da carne,
o amor pelas coisas que satisfazem a carne, isso está no seu passado? Você lançou isso para trás? Ou isso ainda controla o seu coração? Ou isso ainda domina os seus hábitos? Seus gostos mudaram, meus irmãos? Você está com gostos diferentes? A sua preferência depois que você se converteu ao Senhor, as suas preferências mudaram? A sua mentalidade é uma nova mentalidade? Você pensa nas coisas do alto, como diz Colossenses? Você busca as coisas do alto? A sua mente está em Cristo? O seu coração está em Cristo? As suas meditações estão em Cristo? Você tem gastado tempo com Cristo? Ou as obras do pecado, as obras das trevas ainda controlam você? Elas ainda dominam você? As obras das trevas fazem parte do seu passado. Você olha e diz, um dia eu fui, um dia eu fiz, um dia eu pratiquei, um dia eu andei naquele lugar, mas hoje sou uma nova criatura. Não sou mais o velho homem. Essas coisas fazem parte do meu velho homem, da minha velha natureza, de quem eu fui um dia, hoje não sou mais. Hoje Cristo me regenerou. Hoje Cristo me deu um novo coração. Hoje Cristo colocou o seu Espírito para habitar dentro de mim. Hoje o meu prazer é na lei do Senhor, nas meditações do Senhor, nas coisas que são do Senhor. Há uma terceira verdade aqui no texto, irmãos. Jesus ele faz uma afirmação poderosa. Jesus ele traz uma promessa poderosa. E aí o que nós vamos ver aqui? Uma contestação sem fundamento e uma refutação e uma explicação irrefutável de Jesus. Então Jesus vem no verso 12 e diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. A luz habitará em si. E aí Jesus está pregando para os judeus, para os religiosos. O que eles vão fazer? Eles vão contestar Jesus, como eles fazem no sermão do pão. Dizendo, nós temos que comer da tua carne, beber do teu sangue. Novamente eles vão aqui contestar Jesus. E sempre a contestação dos religiosos da época, ela era sem fundamento. Era infundada. Os judeus eles contestam Jesus porque eles não aceitavam a verdade de que Jesus era o enviado de Deus. Por isso eles sempre contestavam. Eles não aceitavam que Jesus era o enviado de Deus, que não falava por si mesmo, mas que havia vindo no nome do Pai, a fim de cumprir a vontade do Pai. Os judeus, eles contestam a declaração de Jesus, dizendo, teu testemunho não é válido, porque tu estás testificando de si mesmo. Como assim? Precisa de 2 pessoas, pelo menos, para que um testemunho seja validado, para que seja sustentado. Eles fazem uma contestação infundada. No verso 13 diz assim, então os fariseus lhe disseram, você dá testemunho de si mesmo, o testemunho que você dá não é verdadeiro. Você notou, se você leu os evangelhos, que eu creio que você já leu, que sempre havia oposição da parte dos judeus com Jesus? Jesus nunca teve problema com o pecador, ele nunca teve problema com o publicano, ele nunca teve problema com a prostituta, ele nunca teve problema com o cobrador de imposto, mas Jesus tinha problema com uma classe, os religiosos. Ele tinha problema com os religiosos da época, com os judeus, com os fariseus, com os saduceus, com os escribas. Você vê que eles sempre estavam na volta de Jesus, provando Jesus. Eles enviavam, vamos enviar um lá para tentar o mestre, vamos ver o que ele vai dizer. Devem pagar impostos? Aí Jesus diz, de quem é a moeda? De César? Então deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Se você ler o contexto, eles estão tentando pegar Jesus num beco sem saída. Só que Jesus era sábio. Nós encontramos sempre oposição dos judeus em torno do ministério terreno de Jesus. Eles odiavam Cristo, eles eram hostis ao seu ministério e eles sempre se opunham. Olha o que diz, ainda no Evangelho de João, no capítulo 1, nos versos 10 e 11. João, capítulo 1, nos versos 10 e 11 diz assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Aí João vai continuar dizendo assim, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então veja bem, Jesus é um judeu que veio primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para os judeus. Sabe qual a afirmação que João faz?
que os seus não receberam, que o seu próprio povo rejeitou, que os judeus, os religiosos, eles rejeitam a quem ele é. Os líderes religiosos se sentiram ameaçados por Jesus. Eles tinham inveja dele. Nós encontramos por diversas vezes eles conspirando, como vamos matar ele? Como nós podemos prender ele? Eles invejavam Cristo. Eles odiavam Cristo. Eles conspiravam contra Jesus. O ódio que eles sentiam de Jesus não era pela ausência de luz em Jesus, mas por causa da cegueira dos olhos deles. Eles eram cegos espiritualmente. E o que prova isso, que se você continuar lendo o texto, você vai encontrar no capítulo 9. No capítulo 9, Jesus cura um cego, de nascença. E há uma grande discussão com quem? Com os religiosos. Porque Jesus cura um cego. Os religiosos começam a dizer, não é lícito curar no sábado. E aí Jesus começa um debate com eles. Depois quem começa a pregar para eles é o cego. O próprio cego diz, olha, eu não sei se ele é o Messias, eu sei que eu era cego. E agora eu estou vendo. Veja bem, Jesus trouxe luz para a vida daquele homem que sabia que era cego. Mas aqueles religiosos que pensavam que enxergavam, na verdade eles não enxergavam nada. Eles estavam cegos espiritualmente. E por isso eles não conseguiam entender quem Cristo era, por causa da cegueira dos seus olhos. Eles rejeitaram a mensagem de Jesus, não porque a mensagem não fosse verdadeira, mas porque o coração deles era um coração duro. O coração deles estava endurecido. Veja bem, os judeus rejeitaram Jesus. Os judeus desprezaram Jesus. Quem crucificou Jesus? Os judeus. Jesus foi rejeitado, Jesus foi desprezado e Jesus foi pregado na cruz pelos judeus, pelos líderes religiosos, pelo seu próprio povo. Quando eles dizem, seu testemunho não é válido, Jesus ele vai refutar o argumento deles. Jesus vai responder dos versos 14 a 18 dizendo assim, Jesus respondeu, ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. O que Jesus faz? Jesus refuta eles. Como? Com a lei que eles tinham como prova. Jesus diz, olha, vocês dizem que meu testemunho é inválido? Na lei que vocês dizem que conhecem, diz que duas pessoas podem testemunhar, e o testemunho é válido. Eu testemunho, e o Pai testemunha a respeito de mim. Jesus refutou os fariseus, pela lei que eles julgavam conhecer. Jesus usou a palavra que eles diziam ter o conhecimento, para tirar toda a conclusão errada que eles tinham a respeito do seu testemunho. Jesus, ele sabia de onde tinha vindo. Ele diz, eu sei de onde vim, eu sei para onde vou. Jesus sabia de onde tinha vindo e para onde iria. Ele sabia, irmãos, que ele tinha vindo do Pai e que ele voltaria para o Pai. Jesus sabia que tinha vindo do alto, de cima, do céu. O julgamento dos judeus era segundo a carne, que é o que Jesus diz, vocês julgam segundo a carne, vocês julgam segundo a aparência. Os olhos espirituais de vocês estão fechados. O entendimento de vocês está cauterizado. Aqueles homens estavam cegos espiritualmente e movidos de ódio e preconceito. Como Jesus veio do Pai, ele era um com o Pai e estava no mundo para fazer a vontade do seu Pai. O testemunho de Jesus estava de acordo com os ensinos de Moisés. Então ele diz, eu vim do Pai, eu sou um com o Pai, vim do Pai, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Ele está dizendo, eu e o Pai somos um. Então eu testifico de mim e o Pai também testifica. Então o meu testemunho está segundo a lei de Moisés. A lei exigia a necessidade de duas pessoas para validar um testemunho. O que a lei exigia? Deuteronômio vai dizer isso. Exigia que duas pessoas, pelo menos, tivessem presente para que um testemunho fosse validado. Jesus diz, eu testemunho de mim mesmo e o Pai testemunha de quem eu sou. Irmãos, Jesus deixa evidente que ele e o Pai estavam em plena concordância no testemunho que Jesus dá de si mesmo. Ele está dizendo, eu e o Pai estamos em concordância. Nós somos um. Eu sou a luz do mundo.
O que os judeus vão fazer? Eles vão tentar continuar o debate. Então eles dizem, ó, seu testemunho não é válido. Aí Jesus diz, ó, a lei de vocês diz que precisa de 2 para o testemunho ser válido. Eu e o Pai somos um. Aí eles fazem uma pergunta para Jesus, tentando prolongar o debate. Eles perguntam para Jesus, no verso 19. Então eles lhe perguntaram, onde está o seu pai? Cadê o seu pai? Jesus vai responder para eles, vocês não conhecem a mim, e não conhecem o meu pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu pai. O que Jesus está deixando claro para eles, ninguém pode conhecer a Deus, senão por intermédio de Cristo. Se vocês não reconhecem quem eu sou, vocês não conhecem quem é meu pai. Cristo é o caminho que leva todas as pessoas que creem ao Pai. Não há outra forma de ir a Deus senão por Cristo. Veja bem, aí fora há um ditado que diz que todas as religiões levam a Deus. Mentira. Aí fora tem um ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Só existe um meio de ir a Deus e esse meio é Cristo. É por meio de Jesus. Sem Jesus ninguém vai ao Pai. Ninguém pode conhecer verdadeiramente a Deus, a não ser através de Jesus. Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Quem revela o Pai? Jesus. João 10, 30 vai dizer assim, Jesus falando, eu e o Pai somos um. Jesus ele veio para mostrar quem o Pai era, ou quem o Pai é. Jesus ele revela o Pai. João 14, dos versos 6 a 9 diz assim, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora, vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Sabe o que Hebreus capítulo 1, verso 3 vai dizer? O Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Quem revela o Pai? Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível. Deus é Espírito. Deus não pode ser visto. Deus ele não tem um corpo que pode ser tocado, mas o Filho revela o Pai. Jesus é o esplendor da glória do Pai. Jesus é a imagem do Deus invisível. O que Jesus está dizendo para aqueles fariseus? Se vocês não me conhecerem, vocês jamais conhecerão o meu Pai. Todos aqueles que me conhecem, conhecem o meu Pai. Aqueles homens tinham algum conhecimento de Deus. Eles conheciam a lei. Eles conheciam a Bíblia da época. Eles sabiam quem Deus era. O Deus que criou o mundo. O Deus de Moisés. O Deus da antiga aliança. Só que eles estavam cegos, irmãos, para enxergar a luz da glória de Deus que resplandecia no rosto de Jesus. Eles tinham um conhecimento básico. E deixa eu falar algo para você, irmãos. Essa pode ser a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. Ela pensar que conhece a Deus. Ela achar que ela tem um conhecimento de Deus, prévio, de quem Deus é. Não, eu sei quem Deus é. Eu conheço a Deus. Veja bem, conhecer quem Deus é, saber algumas coisas de Deus e nunca colocar total confiança em quem Cristo é inútil. É inútil. Não, mas o Deus que criou todas as coisas, o Deus que fazia milagres, ok. Sem fé no seu Filho, é inútil conhecer esse Deus. A prova são os fariseus. A prova são os líderes religiosos. Eles conheciam o Deus que criou todas as coisas, mas eles estavam cegos para enxergar a glória de Deus que resplandecia no rosto de Jesus. Jesus aqui, irmãos, ele diz, olha, eu e o Pai somos um. Se vocês não me conhecem, vocês também não vão conhecer meu Pai. E aí Jesus encerra no verso 20 o seu discurso aqui, dizendo assim, Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o preendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora.
Jesus está lá pregando, e ele está pregando no lugar de maior segurança que havia. No lugar onde eram depositadas as ofertas. No gasofilaço. Veja bem, irmãos, a tentativa de prender Jesus foi frustrada pelo Pai. O que eles queriam? Prender Jesus. Por que eles não prendem Jesus? Porque ainda não era chegada a sua hora. Ainda não era o momento de Jesus ser preso. Veja bem, a prisão, julgamento e execução, quando acontecessem, elas seriam apenas estágios em sua viagem de volta para aquele que havia lhe enviado ao mundo. Então tinha um tempo para que isso acontecesse. A sua hora ainda não havia chegado, porque o seu trabalho ainda não estava terminado. Jesus ainda não havia terminado o seu trabalho, ainda não havia concluído o seu testemunho, então, portanto, ainda não era a sua hora. E eles não conseguem prender ele ali. Veja bem, irmãos, há um tempo certo para todos os propósitos de Deus. Há um tempo certo. Não era o tempo de Jesus ser preso. E há um tempo certo para todos os propósitos de Deus. Todos aqueles que estão dentro da sua vontade, eles terão coragem e paz ao realizar a sua obra. Veja bem, irmãos, Jesus, ele traz esse testemunho glorioso dizendo: eu sou a luz do mundo. Os judeus ouvem, e qual a resposta deles? A mesma resposta ao sermão do pão. Eles rejeitam. Eles não aceitam. Eles desprezam. A pergunta que eu faço para vocês que estão aqui nessa manhã, irmãos: qual tem sido a sua resposta diante dessa declaração? Jesus diz para mim e para você: eu sou a luz do mundo. Qual a sua resposta a isso? Qual a sua resposta ao saber que Jesus é a luz do mundo? De forma prática. Não intelectual. Não na nossa mente. Mas de forma prática. Qual a diferença que tem feito na sua vida saber que Jesus é a luz do mundo? Qual a diferença que faz para você na sua vida, nos seus hábitos, nas suas atitudes, ouvir Jesus é a luz do mundo? De forma prática, o que isso afeta na sua vida? O que isso muda nas suas atitudes? Veja bem, saber que Jesus é a luz do mundo tem feito com que as trevas de mágoas não permaneçam em seu coração? Então Jesus é a luz do mundo. Quando você ouve que Jesus é a luz do mundo, isso faz com que o seu coração, as trevas, porque mágoa é treva, as trevas de mágoa no seu coração permaneçam? Ou ao saber que Jesus é a luz do mundo, a luz que Cristo é, expulsa essas trevas do seu coração? Veja bem, saber que Jesus é a luz do mundo, isso tem feito com que trevas de incredulidade não permaneçam na sua vida? Jesus é a luz do mundo. Incredulidade é trevas. Saber que Jesus é a luz do mundo faz com que a incredulidade desapareça da sua vida, de forma prática. Saber que Jesus é a luz do mundo tem feito você se aproximar de Jesus ou se afastar dele. Você está ouvindo aqui nessa manhã, Jesus é a luz do mundo. Isso faz com que você queira estar mais próximo dele, porque você sabe que ali as suas obras serão reveladas, porque você sabe que ali tem a luz da vida. Ou saber que Jesus é a luz do mundo faz com que você não queira andar muito perto de Jesus, porque se você andar muito próximo dele, as obras de trevas da sua vida, elas vão ser reveladas. De que maneira isso muda a sua vida de forma prática? Veja bem, irmãos, esse sermão onde Jesus se declara a luz do mundo, ele nos chama como cristãos, como igreja, como filhos de Deus, a uma série de respostas práticas. Nós sabemos que Jesus é a luz do mundo. Nós cremos que isso é fato, é verdade, que Ele é a luz do mundo. Se nós cremos nisso, nós somos convocados a responder a isso de forma prática. E eu quero falar aqui sobre 8 atitudes que devemos ter diante da declaração de Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. 8 atitudes práticas. Jesus é a luz do mundo, pastor, eu creio. 8 atitudes práticas que devemos ter. A primeira delas, seguir a luz. A primeira atitude prática ao crer que Jesus é a luz do mundo é seguir a luz do mundo. Nós precisamos seguir a luz. A primeira resposta é seguir a Jesus, reconhecendo Ele como a sua fonte de orientação e verdade. Como isso acontece? Isso acontece, irmãos, de forma prática, através da busca de um relacionamento pessoal com Jesus. Por meio do estudo, por meio da oração, por meio de uma vida de devoção. A segunda atitude prática que nós devemos ter, além de seguir a luz, como aqueles que creem que Cristo é a luz do mundo,
Nós precisamos refletir essa luz. Então eu sigo e eu reflito. É o que diz o Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 18. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, além de seguir, nós precisamos refletir de forma prática. Como seguidores de Jesus, somos chamados a refletir a sua luz em nossas vidas. Isso acontece de forma prática, vivendo de maneira que seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes iluminem o caminho dos outros. Pensamentos, palavras e atitudes devem refletir a luz do mundo que é Cristo. E isso vai iluminar o caminho de outras pessoas. Terceira atitude prática. Eu preciso seguir, eu preciso refletir, eu preciso viver em comunidade. Veja bem, a luz de Cristo brilha mais intensamente quando compartilhada em comunidade. Como isso acontece de forma prática? Com a participação da vida da igreja. Com a participação no meio do congregar. Na construção de relacionamentos saudáveis. No cuidado mútuo com os seus irmãos da fé e com a sua família da fé. Essa luz brilha e de forma prática, essa luz vai brilhar na sua vida se você amar a igreja. Se você viver a igreja. Se você construir relacionamentos saudáveis na igreja. Se você se preocupar com o seu irmão e o seu irmão se preocupar com você. Quarta atitude prática que nós devemos ter diante desse testemunho. Seguir a luz, refletir a luz, viver em comunidade, testemunhar. Nós precisamos testemunhar. Nós somos testemunhas. É o que Jesus diz. O Espírito Santo virá sobre vós e vocês serão minhas testemunhas. É para isso que o Espírito Santo vem sobre uma pessoa. Para que ela seja uma testemunha de Cristo. O Espírito Santo, ele capacita uma pessoa a testemunhar a respeito de Cristo. É isso que Atos 1:8 está dizendo. E o Espírito Santo virá sobre vós e vocês serão minhas testemunhas em Samaria, Judeia, confins da terra e Jerusalém. Então, como nós respondemos ao sermão de Jesus de forma prática? Testemunhando. Precisamos compartilhar o Evangelho. Precisamos testemunhar como Jesus transformou a nossa vida. Como Ele nos salvou, como Ele nos resgatou. Nós precisamos testemunhar. As pessoas que estão em trevas do nosso lado, irmãos, elas precisam ouvir sobre o que o Cristo fez na nossa vida. Tanto com as nossas palavras, quanto com as nossas atitudes. Essas duas coisas andam juntas. Nós não testemunhamos apenas quando falamos. Nós testemunhamos também quando vivemos. A nossa vida é um testemunho. As nossas atitudes são testemunhos. Veja bem, nós estamos andando e na nossa volta está cheio de pessoas que estão em trevas. Elas estão ouvindo as nossas palavras e observando as nossas atitudes. Essas duas coisas elas estão fazendo. E essas duas coisas andam de mão dadas. Elas estão casadas. Falar e testemunhar de forma prática andam juntas. Nós precisamos testemunhar. Você tem testemunhado, meu irmão? Você tem testemunhado? Como quem crê que Jesus é a luz do mundo, você tem testemunhado? Os seus amigos que não são crentes, eles já ouviram seu testemunho de conversão? Os seus familiares que não são cristãos, eles já ouviram seu testemunho de conversão? As pessoas que rodeiam você, cercam você, eles já ouviram como foi que Cristo resgatou você das trevas? A obra que Cristo fez na sua vida? Da onde Jesus tirou você? O que você faz hoje e o porquê você faz hoje? Eles já ouviram seu testemunho? Eles já ouviram você dizendo: eu fazia isso, eu era essa pessoa, eu tinha essas práticas, eu vivia nesses lugares, mas Jesus me resgatou, Jesus me deu um novo coração, Jesus mudou a minha mente, hoje eu vivo para Cristo, hoje eu busco uma vida de santidade, hoje eu amo o Senhor. Você tem testemunhado? Quando foi a última vez que você testemunhou? Que você levou a luz de Cristo a outras pessoas? Quinta atitude prática: seguir a luz, refletir a luz, viver em comunidade, testemunhar, viver com integridade. A quinta atitude prática ao sermão de Jesus ser a luz do mundo é viver com integridade. A nossa vida, irmãos, ela deve refletir os princípios de Cristo. De forma prática, isso acontece quando vivemos de modo honesto. Quando vivemos uma vida eticamente correta. Temos ética. Somos éticos naquilo que fazemos. Isso acontece quando, mesmo nas situações difíceis, nós decidimos agir e ser cristãos.
Veja bem, no seu dia a dia, irmãos, vai acontecer, como acontece no meu, diversas oportunidades para você distorcer o que Cristo fez na sua vida. Diversas opções, diversas oportunidades, diversas portas vão se abrir. Você vai ter a oportunidade de não ser íntegro. Você vai ter diversas oportunidades de não ser íntegro. Na verdade, isso acontece frequentemente, porque nós estamos num mundo que está caído e depravado. A questão é, quando essas oportunidades surgem, como você decide? Não, mas é só um pecadinho, pastor. Mas é só uma vez. Eu sei que é pecado, mas isso aqui vai me ajudar. É pecado. Sofra o dano. É melhor sofrer o dano do que escolher pecar para ter benefício, irmãos. Sofra o dano. Decida ser honesto. Decida ser íntegro. Decida ser moralmente correto até nas situações mais difíceis. Sabe, você vai ter diversas oportunidades. Vai ter. Você vai ter. E você sempre vai ter duas opções. Você pode decidir ser um cristão. E você pode decidir viver como você vivia no passado. Se a luz brilhou sobre a sua vida, seja íntegro. Tenha um caráter cristão. Refute, irmãos, as bandejas que o diabo vai entregar para você, porque ele tem diversas. Ele sempre vem com elas. Sexta atitude que devemos ter diante do testemunho da luz: seguir a Cristo, refletir, viver em comunhão, em comunidade, testemunhar, viver com integridade, sendo agente de mudança. De forma prática, nós respondemos a esse testemunho de Jesus sendo agente de mudança. Como igreja, irmãos, nós somos chamados a ser agente de mudança na nossa sociedade, no nosso bairro, na nossa comunidade. Nós precisamos ser agente de mudança. Isso acontece de forma prática por meio de envolvimento em causas sociais. Temos causas sociais, precisamos nos envolver. Temos causas comunitárias, precisamos nos envolver. A igreja precisa entrar nas demais esferas da sociedade, irmãos. Ela não pode ficar apenas no clubinho dela de domingo. Isso aqui é muito bom, isso aqui é necessário. Você está vindo aqui para ser treinado, ok? Nós não negligenciamos o culto, mas a vida da igreja não se resume a isso aqui. Nós precisamos nos envolver com a comunidade. Nós precisamos olhar, e quando eu estou falando igreja aqui, nós temos que diminuir a igreja da placa. Porque a gente acha assim que a nossa igreja, a placa tem que fazer. Não, nós como igreja, onde estamos, precisamos estar envolvidos com causas sociais, comunitárias. Nós precisamos olhar para a debilidade do próximo e servir. Nós precisamos olhar para a necessidade do outro e estender a mão. E nós não precisamos levar a placa da nossa igreja, nós precisamos como igreja ser um braço estendido para essas pessoas. Se nós cremos nesse testemunho, nós precisamos ser agente de mudança. Nos envolver com causas sociais, comunitárias, que vão promover o valor cristão. Que vão promover quem Cristo é. A última atitude prática que devemos ter, diante do sermão de Jesus, ser a luz do mundo, é praticar a oração e a adoração. Nós precisamos, irmãos, manter uma vida de oração e adoração. Isso é fundamental. Nós precisamos manter uma vida de oração e adoração. Isso é extremamente necessário. É esse tipo de prática que vai ajudar tanto a você quanto a mim mesmo a ser renovado espiritualmente, a ser fortalecido na fé. Nós precisamos desenvolver a prática de orar e adorar, de dobrar o joelho, de interceder e de estender as mãos para o alto e louvar a Deus. O que a oração e a adoração fazem conosco? Elas nos renovam espiritualmente. Toda vez que nós oramos e adoramos, nós estamos sendo renovados espiritualmente. Nós estamos sendo fortalecidos na nossa fé. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, como nós respondemos? Nós precisamos praticar a oração e a adoração. Precisamos nos dedicar a isso. Precisamos nos voltar para essas coisas. Irmãos, a luz é símbolo de vida. Cristo veio ao mundo para nos dar vida. A luz é símbolo de pureza. E só Jesus pode purificar o nosso coração e nos tornar limpos aos olhos de Deus. Só Jesus. Seu coração não está limpo, só Jesus pode fazer isso. E deixa eu falar para você, irmãos, hoje é uma boa oportunidade para isso. Para você abrir o seu coração para que Jesus, para que a luz de Cristo resplandeça aí. Para que Ele purifique o seu coração. Para que Ele limpe você. Para que Ele santifique você. A luz é símbolo de santidade. E somente Jesus pode nos cobrir com as vestes alvas da sua justiça. E nos tornar santos como Ele é. A luz é símbolo de conhecimento.
E Jesus veio para nos dar o verdadeiro conhecimento a respeito de Deus e de nós mesmos. Preste atenção. Aqueles homens ouvem o sermão, assim como aqueles que ouviram, a multidão ouviu o sermão do pão. Se aqueles homens eles tivessem dado um simples passo de fé em direção a Cristo ali, a vida deles teria sido transformada. As realidades espirituais deles teriam sido transformadas. Eles teriam sido transportados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Que a sua atitude, irmão, que a minha atitude diante dessa declaração de Jesus, ela seja contrária dos judeus. Eles viraram as costas. Eles não caminharam para a luz, eles fugiram da luz. Que nós, como cristãos, sempre venhamos a caminhar em direção à luz. Ainda que a luz vá nos expor, ainda que a luz vá mostrar onde nós estamos errando, ainda que a luz vá nos mostrar aonde nós estamos pecando, que nós venhamos sempre escolher andar em direção à luz. Que nós venhamos sempre escolher andar em direção a Cristo, irmãos. Veja bem, que você crê em Jesus, irmãos. Que você siga Ele. Que você possa se entregar de fato a Ele. De coração a Ele. De mente a Ele. De alma a Ele. Pois se a sua reação for contrária a isso, se você não reagir crendo, seguindo e se entregando, você é como aqueles fariseus religiosos que estavam cegos e caminharam para as trevas e caminharam para a perdição. Jesus é a luz do mundo e nós temos a certeza de que todos aqueles que o seguem não andarão mais em trevas, eles terão a luz da vida. Essa é a certeza que nós temos. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos nos colocar de pé para cear?